Entendendo o Provérbios 3, na leitura bíblica comentada, é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que leis? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que leis? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo aqui você para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa Entendes tu que leis, eu sempre faço uma exposição bíblica, mas estou usando aqui o programa também para fazer uma leitura bíblica comentada e dessa feita no livro de Provérbios. Nós já temos aí vídeos com a introdução de Provérbios, que é importantíssimo você assistir para você ter uma visão geral do livro, do que trata o livro, por que foi escrito o livro, tá? O gênero literário do livro e mais coisas. Também já gravei o capítulo 1, o capítulo 2 e hoje estamos aqui para realizar essa leitura bíblica comentada do capítulo de número 3. Mas, como sempre, antes de iniciar, eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas faltas e das minhas falhas, Senhor. Eu preciso nesse momento que a Tua graça mais uma vez esteja, Senhor, sobre mim, iluminando a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender e juntos, Senhor, possamos colocar em prática o que vamos aprender aqui hoje. Senhor, desperta o Teu povo para a leitura da Tua palavra, para a meditação da Tua palavra, para praticarmos a Tua palavra. Estamos atravessando tempos difíceis, tempos trabalhosos. Não vamos conseguir vencer se não estivermos estruturados na Tua palavra. Desperta as lideranças das igrejas para poder colocar leitura bíblica, Senhor, para que o Teu povo possa acompanhar uma leitura mensal, ó Deus querido, e que possa ser feita no tempo que for necessária a leitura da Bíblia completa. Não importa se vai ser em 2 anos, 3 anos, 1 ano, o que importa é que haja uma continuidade dessa leitura, um incentivo de púlpito para poderem lerem a Bíblia, Senhor. Ó Deus, é muito importante isso. Eu te rendo graças por ter despertado no meu coração esse desejo. Aqui, Senhor querido, no canal também no Telegram, foi lido, Senhor, de janeiro a março de 2024, o Novo Testamento todo em ordem cronológica. Também do dia 1 ao dia 29 de abril de 2024, foi lido os profetas menores. E agora no mês de maio de 2024, estamos lendo, Senhor, o livro de Provérbios, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos ser edificados mais uma vez, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixe o like, comente o que você achou dessa leitura bíblica comentada, tá? Também não deixe de divulgar o canal para outras pessoas. Tem um link aqui embaixo que você pode clicar e você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no status do seu WhatsApp, no seu stories do seu Instagram, no seu Facebook. Há várias maneiras de você divulgar o canal. Então faça isso. Pessoas estão precisando da palavra de Deus. Pessoas precisam tomar gosto de estudar, de ler, de meditar, para praticar a palavra de Deus. Então seja um instrumento da divulgação da palavra do Senhor. Bom, vamos dar aqui continuação ou continuidade a nossa leitura bíblica comentada. Eu sempre faço uma recapitulação do que vimos na leitura anterior, Provérbios capítulo de número 2, nós tratamos aí sobre o convite à busca da sabedoria, versículos 1 a 4, a promessa de Deus aos que buscam sabedoria, versículos 5 a 8, versículos 9 a 11, os benefícios da sabedoria. Olha que coisa interessante. Deus promete algo para aqueles que buscam e nós temos benefícios.
Também falamos sobre a sabedoria e a proteção contra homens maus. Se nós buscarmos sabedoria de Deus, nós vamos nos desviar do caminho dos homens maus. Também sabedoria e o livramento da mulher adúltera. Não ceder à tentação para poder estar aí cometendo adultério, fornicação, se prostituindo, porque prostituição não é só venda, sexo por dinheiro. Quando nós temos relação sexual fora do casamento, isso na Bíblia é considerado como prostituição. Versículos de 20 a 22, o caminho do justo e dos perversos é um contraste, enquadra mais ou menos ali no Salmo 1 também. Então nós vimos isso. E hoje, entendendo Provérbios 3, nós vamos começar aqui a nossa leitura bíblica comentada. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos agraciar, que o Senhor possa nos fortalecer. Então vamos lá. Eu quero colocar primeiro aqui para vocês o esboço do que nós vamos tratar e depois vou entrar aí, tá, na leitura. Tá? Dos versículos 1 a 4, a importância de guardar os mandamentos. Versículos 5 a 8, a confiança em Deus e fuga do mal. Versículos de 9 a 12, a importância da generosidade e da disciplina. Versículos 13 a 18, a supremacia da sabedoria sobre a riqueza. Do 19 ao 20, a sabedoria de Deus na criação. 21 a 26, importância da sabedoria e da confiança em Deus. 27 a 32, a generosidade e a retidão. E os versículos 33 a 35, a sabedoria e a honra de Deus. Ou seja, esse capítulo tem 35 versículos. Então, nós vamos começar aí, a partir desse momento, versículos de 1 a 4, a importância de guardar os mandamentos. Então, vamos lá. Versículo de 1 a 4. Texto bíblico na tela. Estou usando a Almeida Revista Corrigida, mas durante toda a leitura bíblica comentada, eu posso usar outras versões. Eu tenho aqui a Nova Almeida Atualizada, a Almeida Revista Atualizada, a NVI, a King James Atualizada, a Nova Versão Transformadora, tá aqui a NVT, a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a VFL, que é a versão fácil de ler. Pastor, eu gostaria de ter essa Bíblia para computador ou notebook, não serve para celular. O link está na descrição desse vídeo, você vai descer, vai procurar a Bíblia para computador, vai ser levado para um vídeo. Nesse vídeo você vai assistir ele, vai te ensinar como baixar e o link para baixar vai estar na descrição desse vídeo que você vai estar assistindo. Ah não, eu vou pegar o nome que está aí na tela e vou baixar. Vai estar em outra língua, vai estar em inglês, não vai ter os módulos que tem na que eu disponibilizo. Aí você, se quiser ir pelo caminho mais difícil, você fica à vontade. Eu estou dando para você o caminho mais fácil, contribuindo, a Bíblia é gratuita, colaborando que você possa aprender a palavra de Deus. Pastor, eu não tenho computador nem notebook. Tem um link também para baixar aplicativo do celular. Tem o passo a passo, tanto para Android como para iPhone. Tudo, tá tudo direitinho. Não precisa se preocupar. Então vamos lá. Versículos de 1 a 4. Filho meu, não te esqueça, mais uma vez, é claro que nós estamos dando uma continuidade na leitura, então eu espero que você já tenha aí assistido o vídeo de introdução, capítulo 1, capítulo 2 e agora o capítulo 3, você vai lembrar que ele vem falando, filho meu, por quê? Porque o livro de Provérbios trata de instruções como um pai falando para o seu filho, um mestre falando para o seu aluno. O objetivo de Provérbios foi ser escrito diretamente para os inexperientes e também para os jovens. Então tenha sempre isso em mente. Uma palavra aqui, tá? Uma expressão também carinhosa, filho meu, não te esqueças da minha lei. Então a palavra de ordem aqui é lembrar. Lembrar. É por isso que o texto de Salmo 1, por exemplo, diz, tá? Versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quando Deus dá instrução a Josué no capítulo 1, ele diz para ele guardar a palavra do livro da lei e meditar nele dia e noite. Por que isso? Porque nós temos a tendência de nos esquecermos das coisas de Deus por causa da natureza pecaminosa, por causa do pecado que faz parte da nossa natureza. Então, nós precisamos estar em contato com a palavra diariamente, pois ela serve como um antídoto contra o veneno
tá? Desse mundo, ou seja, contra as coisas que nos embaraçam, contra as coisas que nos levam, nos seduzem para pecar contra Deus. Então a instrução aqui é: filho meu, não te esqueça da minha lei. E o teu coração, coração aqui é centro das emoções, centro da vontade, guarde os meus mandamentos. Para eles, naquele tempo, os mandamentos eram os 5 livros de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés. Por isso que está aqui lei, mandamentos. Então, isso tudo aqui são palavras. Quem tem me acompanhado, eu tenho mostrado aqui, ó, palavras que são importantes no texto para termos um entendimento. Esqueça. Lei, mandamentos. Ó, tudo isso aqui são palavras importantes. Quando você está estudando, você pode destacar porque você tem aí o entendimento, tá? Então, não te esqueças. Não esquecer de quê? Da lei, tá? E o teu coração guarde os mandamentos. O que deve guardar os mandamentos? O coração, o centro das emoções, o centro da vontade. Então, nós temos aqui, aí ele continua. Por quê? Quem está me acompanhando sabe, eu explico por quê. Tá dando motivo, por quê deve ser feito. Eles aumentarão os teus dias, vão aumentar os dias, longevidade, e te acrescentarão anos de vida. Se você parar para pensar, a primeira parte repete a segunda parte em algumas partes de Provérbios com uma linguagem diferente. Em cima aqui falou da lei. Muito bem. Embaixo falou de mandamentos. Em cima aqui falou de aumentar os dias. Embaixo falou de acrescentarão anos de vida e paz. O que se tem em mente aqui? Para você poder compreender. Tem em mente a lei de Deus. Deus prometeu que se eles obedecessem, abençoaria eles. Mas se eles desobedecessem, traria maldições sobre eles. Aonde tem isso, pastor? Levítico 26 e Deuteronômio 28. Quando você estuda Levítico capítulo 26 e em Deuteronômio a repetição das leis, capítulo 28, você vai compreender uma coisa interessante. Tudo que Deus fez com seu povo durante todo o Antigo Testamento estava baseado nessa aliança. Se o povo obedecia, Deus abençoava, poupava, livrava. Se o povo desobedecia, Deus trazia juízo. Deus não fez nada do que ele não tratou na sua aliança com seu povo. Então, ler esses capítulos ajuda muito a compreender o que acontecia. Agora, talvez você diga assim, pastor, mas tem uma coisa estranha aqui. Está escrito assim, se você não se esquecer da lei, e se você guardar os mandamentos, vão te aumentar os dias e acrescentarão anos de vida e paz. Talvez você diga assim, pastor, mas no Novo Testamento nós temos pessoas obedientes a Deus, que fazem a vontade de Deus e que partiram com muito pouca idade. Tá bom? Mas eu quero deixar para você claro que o que está em foco aqui, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, o que está em foco aqui é que, na verdade, não haveria punição de Deus contra aquelas pessoas que obedecessem ao Senhor. Mas isso não quer dizer que eles não pudessem ter dias que não fossem tão longos. E outra coisa, também está mostrando que se eles obedecem, eles se livram dos males que são causados por uma conduta inadequada. Tem muitas coisas que eu e você passamos e muitas coisas que nós já vivemos que foram unicamente consequência de não tomarmos uma decisão com sabedoria. Então, quando eu guardo a lei de Deus, quando eu não me esqueço da lei de Deus, quando eu guardo os mandamentos de Deus, e vocês que estão acompanhando sabem que sabedoria é olhar a vida na ótica de Deus, é viver a vida na ótica de Deus, eu me poupo de determinadas situações. Isso quer dizer que eu vou viver uma vida aqui nessa terra sem aflição? É óbvio que não. Porque vai ter aflição que vai vir contra mim porque eu sou cristão, mas não é porque eu procedi de forma errada. Então o que o livro de Provérbios está me ensinando é: seja poupado de aflições por uma conduta inadequada. Venha desejar estar junto com uma mulher promíscua. Venha desejar seguir o caminho daqueles que maquinam mal no seu coração. Isso tudo vai trazer dores para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida daqueles que nos amam.
Então é isso que está sendo ensinado aqui. Nós temos que ter esse entendimento. Senão você vai dizer, ah, não, mas isso não está se cumprindo. Cumprindo está sim. Versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas a teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E o que está sendo dito aqui? Não deixe a benignidade. Não viva sem a fidelidade. É isso que está sendo dito? Sim, vamos comparar a versão para ver. Nova Almeida atualizada, versículo de número 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Então a bondade e a fidelidade, nós temos que buscar isso. Buscar a bondade. Inclusive para nós sabemos que a bondade é um fruto do Espírito. A fidelidade também é um fruto do Espírito. Só que em Gálatas fala de fé, mas fé ali é fidelidade. Então nós precisamos, nós não podemos deixar que isso não faça parte da nossa vida. E aí é dito assim, amarre-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Ou seja, que elas venham fazer parte do seu interior. O que adianta eu falar de bondade? O que adianta eu falar de fidelidade e não viver isso? Entenda, Deus não quer que eu só fale, Deus quer que eu viva o que eu falo. Nós que ensinamos, quem é professor, seja de escola dominical, seja de seminário, seja professor de modo geral, quem é pregador, pastores que ensinam também, às vezes não está como um professor de escola dominical, mas ensina no culto da palavra, no culto de ensino. É uma grande responsabilidade. Não podemos apenas transmitir o que aprendemos. Precisamos também cumprir, praticar o que estamos aprendendo. Fazer uso daquilo na nossa vida, senão não tem crescimento espiritual. Não há crescimento. Então diz, não deixe a bondade e a fidelidade abandone você. Amarre-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Lembre-se que você precisa buscar a bondade, viver de acordo com a bondade, viver de acordo com a fidelidade. Vamos voltar para a Almeida Revista Corrigida. Versículo de número 4. E aí, olha uma consequência. E achará graça. Ou, a palavra graça, favor. E bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A palavra entendimento aqui, vamos colocar na Almeida, na nova Almeida atualizada, só para termos essa ideia aqui, novamente, certo? Aqui, ó, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e de outras pessoas. NVT. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. É claro que uma boa reputação diante de Deus tem a ver com a graça dele. Ele te ajuda para que você ande de acordo com o que ele planejou, o que ele quer. Então isso é interessante. E nós vamos ver que essa questão de obedecer os mandamentos, por exemplo, a Bíblia diz que José, em Gênesis 39:4, você pode até usar esse versículo aí, colocando como base de explicação desse versículo 4. José achou graças aos olhos, tá? Aos seus olhos, e servia-o. E ele pôs sobre a sua casa e o entregou na sua mão tudo que tinha. Quem fez isso? Potifar. Por quê? Porque José era temente a Deus. Então, por José ser temente a Deus, portas começaram a se abrir. Mas não se engane. Por você ser temente a Deus, portas também podem se fechar. Porque é uma oposição, uma rejeição a você. Mas o que tiver a ver com Deus, Deus está abrindo portas. Então José teve uma oportunidade. Por quê? Porque ele andou em bondade, fidelidade, guardava os mandamentos, e aí o Senhor operou através da vida de José. Então nós temos aqui, como vimos, a importância de guardar os mandamentos. Se você for olhar na sua Bíblia, se ela tem referências bíblicas na sua Bíblia, você vai encontrar outros exemplos do que eu acabei de falar aqui. Então vamos ver o resumo desses versículos de 1 a 4. Enfatiza a importância de obedecer aos mandamentos como fonte de bênção e de longevidade. Isso não quer dizer que só porque você obedece, todos vão viver
vão ter longevidade. Pode ser que há pessoas que não vivam tanto, Deus sabe, aí já é uma coisa diretamente com o próprio Deus. Agora, o que não pode haver é pessoas que vão ao encontro da morte, buscando abreviar seus dias. Então, quem vive com sabedoria não busca abreviar seus dias, porque ele se desvia do caminho mau, ele cuida de si. Olha, é uma coisa importante. Uma coisa importante, ele vai cuidar da sua própria alimentação. Eu sei que às vezes a gente não cuida disso como deveria. Cuidar do descanso. Tem pessoas aí em nome de fazer a obra. Ah, não, tô fazendo a obra, não descansa. O corpo físico precisa de descanso. Não, pastor, Deus vai me dar graça. Não vai dar. Porque Deus sabe que o seu corpo precisa de descanso. Você está indo contra uma lei estabelecida. Não tem como quebrar essa lei. O corpo precisa de descanso. Pode ser que agora não apareça, mas lá na frente vai aparecer. Igual fatura de cartão. Você vai gastando, 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 até que o dia a fatura chega. Então nós precisamos entender a longevidade, obedecer os mandamentos de Deus, guardar no coração, tem a ver também com ter cuidado com o que nós comemos, com o nosso descanso. Mas não, tem gente que não liga pra nada disso. Espiritualiza tudo. Esquece que ele não é só alma e espírito. Parte material. Tem o corpo também. Então, cuidado com isso. Destaca a conexão entre guardar os mandamentos e encontrar o favor tanto com Deus quanto com os homens. Como é que você vai encontrar o favor de Deus e dos homens se você não guardar os mandamentos? Se eu não guardar os mandamentos de Deus? E não adianta. Não, pastor, mas eu tenho aí os meus... Tem aqui no Rio de Janeiro, às vezes tem esse tipo de fala. Nós temos os nossos fechamentos. Não adianta fechamento com homens quando não tem obediência a Deus. As pessoas podem até ter uma comunhão, ter algumas conexões. Como é que vocês queiram chamar? Mas tudo vai depender. Quem abre portas é o Senhor. Quem fecha portas é o Senhor. Se você força portas, você pode até entrar, mas não prospera. Então que venhamos entender, destaca a conexão entre guardar os mandamentos e encontrar o favor tanto com Deus quanto com os homens. Isso aqui é importante falar. Vamos voltar aqui agora para dar prosseguimento. Versículos 5 a 8. Confiança em Deus e fuga do mal. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui antes de prosseguirmos. Você tá vendo? Nós estamos aí em 22 minutos, 23 minutos de vídeo. Como é que você vai fazer? A leitura do capítulo 3 dá para fazer corrido. 10 minutos. Corrido, até menos de 10. Dá para fazer. Só que a ideia não é essa, a ideia é meditar. Eu tive que estudar antes e agora eu tô explicando para vocês e mesmo assim, olha o tempo que se gasta. Aí a pessoa diz, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para se alimentar espiritual, você vai viver sempre no natural. E se você viver sempre no natural e eu viver sempre no natural, sabe o que vai acontecer? Nós toda hora vamos estar tendo vários problemas. Porque nós não queremos entender que Deus não nos chamou para viver no natural, e sim no sobrenatural. E precisamos conhecer o que Ele quer. Como é que Deus vai nos dar sabedoria? Não é só eu orar e pedir, Deus me dá sabedoria. Para Deus me dar sabedoria, eu tenho que estudar a palavra. Para que Ele abra o meu entendimento e eu tenha discernimento. Que a palavra entendimento, compreensão, inteligência tem a ver com discernimento. Para que eu tenha discernimento do que é certo e errado. E o que é sabedoria? É optar pelo certo. Em todas as áreas, quando eu for tomando decisões, eu vou optando pelo certo. Isso não me livra de outros tipos de aflições, mas pelo menos eu não vou buscar problemas com as minhas próprias mãos. Então tenha isso em mente. Entenda isso. Confiança em Deus e fuga do mal. Vamos lá. 5 a 8. Versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo. De todo. Tá aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é parte. É de todo. Então, toda a tua vontade, centro da vontade, coração. Tá dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração. Todas as áreas. E não te estribes no teu próprio entendimento. No seu próprio conhecimento.
Não te estribes. Porque se você se estribar no que você conhece sem confiar em Deus, você fica sem saber coisas que estão no âmbito espiritual que vai fugir à sua compreensão. Deixa eu te dar um exemplo disso, que eu gosto muito, que eu coloquei até aqui na minha Bíblia, 1 Samuel 23. Sabe o que narra a história de 1 Samuel 23? Havia uma cidade por nome de Keila, Davi vai lá, os filisteus vão contra Keila, Davi reúne seus homens. Nesse tempo, Davi está fugindo de Saul. Saul cismou que quer matar Davi de qualquer jeito. E aí, Davi vai lá e livra Keila. Agora, Davi está em Keila. Keila é uma cidade murada. Não tem como entrar se não abrir as portas. E é dito para Saul: Davi está na cidade de Keila. E aí, Saul se anima. É cidade murada, ele não vai ter como fugir. E aí, Saul sai ao encalço de Davi com um exército. Só que avisam a Davi: Saul tá vindo aí atrás de você. O que Davi poderia pensar se ele se estriba no seu próprio entendimento? Eu livrei os moradores daqui. Agora eles também vão me livrar. Davi não pensa assim. Por quê? Porque Davi confia no Senhor. Isso é demonstrado lá na história com Golias. Tu vem a mim com lança, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi confia no Senhor. E aí Davi vai consultar a Deus. Pode ler o capítulo 23 de 1 Samuel. E aí ele pergunta para Deus: Saul vai vir me buscar? O Senhor diz: vai. Os habitantes de Keila vão me entregar? O Senhor diz: vão. O que Davi faz? Foge de Keila. E com isso, por não se estribar no seu próprio entendimento, por não seguir uma razão lógica do que deveria ser, porque realmente os habitantes de Keila seriam ingratos com ele pelo que ele fez por eles, mas eles teriam muito mais medo de Saul. O que Davi consegue? Por confiar em Deus, ele consegue um livramento. Deus dá um livramento, mas o livramento só vem porque ele consulta a Deus. Você quer livramento? Eu quero livramento sem confiar em Deus, sem consultar a Deus, sem ter leitura da palavra, meditar na palavra para que Deus me dê a instrução. Não vai ter livramento, meus irmãos. Não tem livramento assim. Não tem livramento. Versículo 6. Reconhece em todos os teus caminhos, todos. Ah, não, Deus pode trabalhar na minha área financeira, Deus pode trabalhar não sei em quê, mas na minha área familiar eu não aceito. Ou na minha área financeira eu não aceito. Ou nessa área aqui eu não aceito. Ou Deus toma conta de tudo, ou ele não pode tomar conta de nada. E ele endireitará as tuas veredas. Porque conforme você vai estudando a palavra, conforme você vai meditando na palavra, conforme você vai pedindo a Deus para te ajudar a cumprir a palavra, o Senhor vai endireitando as suas veredas, os seus caminhos. Veredas aqui é caminhos. A sua conduta, a sua forma de proceder. Agora um alerta. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Eu já falei para vocês que estão me acompanhando aqui nessa leitura bíblica comentada que não adianta querer sabedoria para se exibir, para mostrar para os outros que você conhece. Isso não adianta nada. A busca pelo entendimento da palavra de Deus é para transformar a sua vida e você ser instrumento de transformação. Só que aqui está bem claro, não seja sábio aos teus próprios olhos. Porque aqui entra a questão da exaltação. Quem tem que falar alguma coisa sobre você são os outros, não é você, não sou eu. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que acontece? Se eu confiar em mim mesmo, eu não vou ter a palavra de Deus como minha regra de fé e conduta. E com certeza a minha verdade não é absoluta. E não sendo absoluta e vai ser relativa, eu vou ceder para aquilo que eu não devo ceder. E é isso que está sendo ensinado aqui. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Vamos colocar na NAA? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste do mal. Vamos colocar na NTLH? Nova tradução na linguagem de hoje. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Fique pensando. Tem gente que só porque Deus começa a usar, Deus começa a trabalhar, ele já começa a se sentir. Não faz isso.
Porque aí demonstra que não há sabedoria. Quem se exalta pelo que Deus está fazendo não tem sabedoria. É tolice. É insensatez entrar por esse caminho. Porque o orgulho, a soberba, tudo isso são coisas malignas. Não tem nada a ver com Deus. Versículo 8. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. O quê? Proceder da forma correta. Tá falando aqui, sabe de quê? Saúde. Porque na lei se falava muito da saúde, de Deus livrar. Então ele usa aqui a parte da saúde do corpo, cura, falando, ó, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então ele usa a questão da saúde aqui para mostrar. Você vai estar saudável se você obedecer os mandamentos, se você viver na palavra, se você se apartar do mal, se você não se achar. Vamos colocar aqui, NAA. Isso será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Pronto aí. NVT. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Acabou. Deus trabalha pelo completo, não é por metade, certo? Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. É muito bom comparar as versões porque traz um entendimento melhor. Então vamos fazer o resumo aqui dessa parte. Confiança em Deus e fuga do mal. Encoraja a confiança em Deus em vez de confiar na própria compreensão. Adverte sobre a necessidade de afastar-se do mal e promete saúde e vigor para aqueles que seguem os caminhos da sabedoria. Porque muitas vezes nós perdemos o vigor e nós perdemos a saúde por não usarmos de sabedoria. E não é o que acontece? Certo? Então vamos prosseguir. Versículos 9 a 12. A importância da generosidade e da disciplina. 9 a 12. Vamos lá, texto na tela. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Deixa eu ler aqui em outra versão. NAA. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. NVT. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. NTLH. Adore o Senhor oferecendo o que a sua terra produz de melhor. Então vamos voltar novamente aqui para Almeida Revista Corrigida. Honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aqui, se você for procurar as referências aí, Bíblias que tem referência aqui, tem várias referências, tem aqui, ó, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Quando eu leio isso aqui, eu vou acabar me lembrando. Deus amou o mundo de tal. A palavra tal é de uma forma que não dá para medir. Então, uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, esse texto está falando aqui sobre dízimo, porque quando vem aqui, ó, com as primícias de toda a tua renda, e também está falando sobre oferta. Honra o Senhor com a tua fazenda. E uma coisa importante que nós temos que entender, isso aqui eu não vou deixar de falar. Honra. Oferta é honra. Certo? Oferta. Porque no Antigo Testamento, ofertas alçadas. Honra. Dízimo também nós fazemos para obedecer por honra a quem Deus é. Tributo. A terra é de Deus. É só ler. Salmo 24. Tudo é de Deus. Nós somos só mordomos. Tem gente, eu não concordo. Tudo bem. Se vir aqui no comentário, eu não concordo. Eu agradeço a sua participação e continuo aqui. Sabe por quê? Porque eu entendo que nós somos só mordomos. Nada que temos e nada que somos é nosso. Então, o Senhor deve ser honrado sim. Agora, uma coisa que nós erramos ou não explicamos bem é o seguinte. A oferta não é uma coisa fora do culto. Ela faz parte da adoração. Tanto é, deixa eu colocar aqui, que a NTLH faz uma colocação bem interessante. Adore a Deus. Nós adoramos a Deus com louvores, mas também adoramos a Deus com as nossas finanças.
Isso aqui é muito interessante. E eu me sinto muita vontade para falar disso porque eu sou apenas um pastor auxiliar e no mês de maio de 2024 eu não estou dirigindo nenhuma igreja e nem sou pastor presidente. Se o Senhor quiser fazer uma obra, a vontade seja feita dele. Mas eu quero deixar isso muito claro porque alguém vem logo com a seguinte defesa. É claro, o senhor está falando isso porque o senhor está defendendo, porque as ovelhas lá, que o senhor está lá pastoreando para dar... Não estou dirigindo igreja. Pode ficar em paz, tá? A vontade seja feita a vontade de Deus. Então eu quero deixar muito claro, adore a Deus. O grande problema que nós temos, deixa eu botar a tela grande aqui, o grande problema que nós temos é que na hora de recolher dízimos e ofertas em muitas igrejas, a palavra que é dada é a seguinte: irmãos, vamos ofertar porque a obra tem necessidade. Eu não oferto porque a obra tem necessidade. Não é por causa da obra ter necessidade que eu vou ofertar. A obra ter necessidade, suprir a necessidade da obra é uma consequência da oferta e do dízimo. Ou do dízimo e da oferta. Isso é uma consequência. Agora, a causa é honrar a Deus. É adorar a Deus com as nossas finanças. Porque isso tem que ser apontado para Deus. Porque senão, primeiro passa a necessidade para depois chegar em Deus. Não. Primeiro sempre é Deus. Deus é acima de tudo e de todos, irmãos. Que história é essa? Ah, não, é a necessidade. E por causa disso, em alguns lugares, tem gente que não tá mais motivada a ajudar com nada. Sabe por quê? Porque aparentemente, aos olhos daquela pessoa, aquele lugar não precisa mais. Tá tudo em dia, tá tudo certo. Pastor, não é, porque a gente tá ensinando errado. Então nós temos que ensinar certo. Oferta é adoração, é tributo, faz parte do culto. Como consequência, a obra é feita. Como consequência, a obra é feita, é realizado. É pago as despesas do tempo, a manutenção, obreiros que vivem integralmente pela obra, tudo isso tem a ver. Mas nós não ofertamos porque a obra precisa. Nós ofertamos porque Deus merece. É diferente. Adoração é por quem Deus é. Louvor é pelo que Deus faz. Nós adoramos a Deus por quem Ele é. E por isso, entregamos o dízimo, devolvemos o dízimo e ofertamos. Se você quiser aprender, você está aprendendo. Se você não quiser aprender, eu estou mostrando para você na Bíblia. Fica a seu critério. Vamos lá. Versículo 10. Agora olha a recompensa. É Deus prometendo. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto, isso aqui é um vinho novo, sem fermento, os teus lagares. Então, se você honra o Senhor, Deus vai abençoar, porque está escrito em Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e fazei prova de mim. Eu vou derramar uma bênção tal que vos venha abastança. Mas não acredito. Não creio. Realmente, Deus não vai ter como abençoar. Pastor, mas isso quer dizer que se eu entrego o dízimo e eu oferto, tenho um coração liberal, um coração generoso, eu vou me tornar rico? Não. Mas Deus vai suprir todas as suas necessidades. Necessidade. Não estou falando de deleite. Não estou falando de deleite, estou falando de necessidade. Não vamos confundir necessidade com deleite. Necessidade é aquilo que você precisa para poder estar vivo. Agora, deleite não. Ah, pastor, mas tem pessoas que precisam de um carro como necessidade. É claro, ainda mais nos dias de hoje. Um carro é uma necessidade, sim. Sim, por que não? Uma casa própria, qual é o problema? Nenhum problema. Mas existem coisas que são deleite. Então você não pode botar na conta de Deus isso. Aí, mais uma vez, ele começa com a mesma linguagem. Presta atenção. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Sabe onde tem isso aqui? Sabe onde tem isso aqui? Vou falar para você. Hebreus 12:6. Muitos textos do Novo Testamento estão baseados em ideias aqui. Hebreus 12:6 diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que tem como filho. Versículo 5 já diz: e já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem desmais quando por eles fore repreendido. Então nós temos aqui um texto que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5, versículo 6. E aí ele vai dizer por que não deve rejeitar.
porque o Senhor repreende aquele a quem ama, e assim como um pai ao filho a quem quer bem. Então toda essa correção aqui é dada por quê? Porque Deus nos ama. Porque Deus nos quer bem. Vamos para o resumo aqui desses versículos 9 a 12? A importância da generosidade e da disciplina. Destaca a importância de ser generoso com os recursos e ofertas a Deus, prometendo bênçãos em retorno. Mas não é você ofertar e entregar o dízimo com a motivação de querer em dobro tudo. Pode esquecer isso. Mas o Senhor abençoa. Adverte sobre a disciplina como um sinal de amor de Deus, comparando a correção de um pai para com seu filho. Isso que eu estou colocando aqui na tela, tem um link na descrição. Se você descer a descrição até embaixo, vai ter um link que vai ser levado para o meu site. Se você descer a página do meu site até o final, tem lá um botãozinho para você fazer download daquele artigo aonde tem todas essas informações em PDF. Eu vou colocar no link afixado também. Eu vou colocar no comentário afixado o mesmo link. Então fique em paz que você vai ter acesso. Vamos prosseguir. 13 a 18. A supremacia da sabedoria sobre a riqueza. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Conhecimento aqui como discernimento. Sabe discernir entre o que é certo e o que é errado. Sabedoria é ver a vida na ótica de Deus. Aí ele vai explicar. Porque melhor é a sua mercadoria. Aqui, em algumas traduções, fala de ganho, lucro. Pois melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Ou seja, a sabedoria é mais valiosa do que riquezas. E tem gente preocupada com riqueza, esfera humana. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pastor, é para abandonar o trabalho? É claro que não. Nós precisamos continuar vivendo a nossa vida, mas com um olhar sempre, o foco sempre nas coisas espirituais. Então é dito, porque é melhor a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro fino. Aí ele continua, mais preciosa é do que rubis. E tudo que pode desejar não pode comparar a ela. Pensa numa pessoa que quer muita coisa material. Nada disso se compara à sabedoria. Porque a sabedoria nos livra das consequências de andar no mau caminho, das más escolhas. Você tá vendo, eu tô vendo. Quantas coisas nós já passamos porque acabamos não agindo com sabedoria, não buscamos em Deus, não perguntamos o que a palavra, não pensamos assim. O que a Bíblia diz sobre isso, mesmo que seja de forma geral? Ah, pastor, mas de repente o que eu vou precisar não tem ali de uma forma específica na Bíblia. Usa princípio geral. Quer comais, quer bebais ou façai qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que fazei por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus. A ideia do versículo é essa. Colossenses 3,17. O que você está pensando em fazer, você pode dizer que é para a glória de Deus? Você pode dizer que é em nome de Jesus? Você pode dizer que edifica? Ah, pastor, não sei. Tem dúvida? Então não faça. Não faça. Porque você vai ter problema. Você vai trazer problema para a sua vida. Certo? Prosseguindo aqui. Versículo de número 16. Aumento de dias há na sua mão direita e na esquerda riqueza e honra. Ou seja, há uma promessa. Por que tem aumento de dia? Por quê? Tem riqueza e honra. Nesse sentido de riqueza e honra, suprimento. Por que tem isso? Porque a pessoa não está indo pelo caminho errado, então ela não vai estar debaixo de juízo, ela não vai estar desperdiçando os recursos que Deus deu na mão dela. É por isso que um cristão não pode de maneira nenhuma. Como é que pode? Um cristão, eu tô fazendo umas apostas, tá jogando na telecena, na loteria, gastando dinheiro com o que não é pão, não está usando sabedoria. A forma de ganhar dinheiro, biblicamente, é trabalhando, não é apostando, não é sorte. E aí, está desperdiçando. Vive buscando aquilo que não vai levar a lugar nenhum. Mas está aqui, ó. Quem se volta para buscar sabedoria, aumento de dias.
Porque não tem abreviação dos dias. Por quê? Porque não está procurando caminhos errados. Pastor, mas aí a pessoa de repente estava passando no lugar, houve lá um acidente e essa pessoa veio a óbito. Eu não posso deixar de te perguntar, porque eu tenho que perguntar. Ela estava fazendo alguma coisa de errada? Não, então Deus permitiu, terminou o tempo dela. Aí sim. É doloroso, mas ela estava tentando viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. O grande problema nosso, sabe qual é? É que a gente quer sempre justificar os acontecimentos. Só que só dá para justificar acontecimento quem tem conhecimento do todo. E nós não temos conhecimento do todo. Você vê na história de Jó justamente isso. Havia momentos de altos e baixos. Jó, não é questão do pecado, mas indagações. Por quê? Porque ele não conhecia o todo. Nem eu e nem você conhece o todo da nossa vida e nem da vida de ninguém. Então nós temos que parar de querer explicar o inexplicável. Vamos nos ater apenas ao que está diante dos nossos olhos e nos limitar apenas a isso. Senão nós acabamos pecando porque nós vamos julgar. Então aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riqueza e honra. Há benefícios. A sabedoria traz isso. Uma pessoa que pede a Deus, que vai pedindo ao Senhor, Senhor, me dá direcionamento, me ensina. É uma pessoa que pensa em crescer, pensa em estudar, pensa em investir na sua própria vida de acordo com aquilo que Deus lhe deu de talento, de habilidades que Deus lhe deu. E aí vai crescendo, vai tendo recursos, vai sendo reconhecido. Mas não, vai desperdiçando, não liga, se entrega à preguiça. Vamos falar sobre isso no livro de Provérbios várias vezes. A ociosidade. Na introdução eu falei sobre os temas de Provérbios. E aí depois fica reclamando. Eu queria crescer, não tem como crescer. Não está produzindo nada. Com sabedoria. Os seus caminhos são caminhos de delícias. E as suas veredas de paz. Quer dizer, são caminhos agradáveis. Não são caminhos desagradáveis. Você pode ver aqui, ó, na NVT, versículo 17. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam uma vida de paz. E aí você diz assim, mas como pode ser paz? Muitas vezes eu estou aflito. Paz interior. Paz com Deus. Paz com os homens dependendo da tua parte. Não da deles. O nosso dever é estar em paz com as pessoas. É a árvore da vida para os que a seguram. E bem-aventurados são todos os que a retêm. Ou seja, a sabedoria traz vários benefícios. Você pode ver que esse versículo 18, ele está se remetendo ao versículo 16 de novo. Aumento de dias há na sua mão direita e na esquerda a riqueza e honra. Então a mesma coisa, o 18 é a árvore da vida. Para os que a seguram e bem-aventurados todos os que retêm. Vamos colocar aqui na Nova Almeida atualizada. Ela é a árvore da vida para os que alcançam. E felizes são todos os que retêm. Então, a árvore da vida aqui como símbolo de vida. Vivendo uma vida de acordo com aquilo que Deus quer, não com aquilo que eu quero. É isso que Deus espera de mim, de você. Versículo 19, para encerrar essa porção. O Senhor com sabedoria. Na verdade, é o 18 que encerrou. O Senhor com sabedoria, não, é o 18. Então nós encerramos a porção aqui. Vamos ver o resumo desses versículos 12 a 18. 13 a 18, melhor dizendo. Enfatiza que a sabedoria é mais valiosa do que a riqueza material. Descreve os benefícios da sabedoria, incluindo a felicidade, a paz e a vida. É isso. Agora os versículos 19 e 20, a sabedoria de Deus na criação. Olha só o que ele escreve. Ele vai falando da sabedoria e mostra como ela é importante. Pois o próprio Deus, versículo 19 e 20, o Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Como é que Deus coloca limite no mar? Você vai olhando tudo, a criação de Deus, a beleza da criação. Nós vivemos uma vida tão corrida que nós não prestamos atenção em nada mais. Mas quando você começa a contemplar, a ser um pouco contemplativo, sentar em um lugar
olhar, meditar naquilo, você começa a pensar, meu Deus, quanta sabedoria. E aí Deus está disposto a dar sabedoria para nós, dentro da nossa limitação, mas Ele está disposto a dar. A sabedoria está ali à disposição. Tiago fala, peça sabedoria. Mas a questão de pedir sabedoria é pedir sabedoria e estudar a palavra de Deus e pedir, abre o meu entendimento, Senhor. Abre a minha compreensão, para que você identifique, isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Então isso eu vou praticar, isso eu não vou praticar. Isso eu vou praticar, isso eu não vou praticar. É assim que vai funcionar. Mas nós temos que estar em contato com a palavra. Porque através da palavra de Deus, nós vamos ter um filtro para saber o que vamos poder fazer e o que não vamos poder fazer. Então nós temos aí o versículo 19 e 20, mostrando a sabedoria de Deus de uma forma bem resumida. Bem resumida. Mas nos dá uma compreensão da necessidade de termos sabedoria. Jó 38:4 diz assim, onde estava tu quando eu fundava a terra? Perguntando para Jó. Faze-me saber se tens inteligência. Nem Jó podia falar como é que Deus fez. Ele não estava lá. Irmãos, as informações que nós temos são as que estão nas Escrituras, na palavra de Deus. Não adianta querer inventar. Então, Deus fez tudo com muita sabedoria e Ele está disposto a nos dar sabedoria para vivermos nessa vida, para realizarmos o seu propósito. É desejo de Deus dar sabedoria ao homem. É desejo de Satanás que o homem viva uma vida na ignorância, para que ele possa agir com tolice, com insensatez. Vamos escolher que caminho. Vamos ver o resumo desse trecho. A sabedoria de Deus na criação reconhece a sabedoria divina na criação do mundo e na manutenção da ordem natural. E ainda tem a manutenção, tá? Destaca como a sabedoria de Deus serve como modelo para a conduta humana. Tá vendo? Vamos lá. Versículos 21 a 26. A importância da sabedoria e da confiança em Deus. Então vamos lá. Versículos 21 a 26. Filho meu, mais uma vez, não se apartem essas coisas dos teus olhos, da sua vista. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Vamos botar aqui na NAA. Meu filho, que essas coisas não se afastem dos seus olhos. Ou seja, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. NVT, meu filho, não perca de vista o bom senso, bom siso, bom senso, e o discernimento, apegue-se a ele. NTLH, filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. É uma orientação, mais uma explicação, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Mais uma vez, falando dos benefícios de vida, de favor, como um enfeite. Então, tudo isso tem a ver com a questão dos benefícios que vêm. Se você guarda a verdadeira sabedoria, se você anda com discernimento, então andarás com confiança no teu caminho. Por quê? Porque você sabe que não está fazendo nada errado. Quer ver um problema que muitas pessoas têm? Necessidade da aprovação dos outros. E em nome dessa necessidade da aprovação dos outros, muita gente tem essa necessidade. Quer que as pessoas aprovem o que ele está fazendo. E em nome da necessidade da aprovação dos outros, pessoas se submetem a determinadas situações, acabam fazendo alianças para poder se favorecer e também para poder ser aprovado, mas e sofrem quando alguém desaprova a sua conduta, quando de fato ele deveria se preocupar primeiramente com o que Deus acha daquilo, porque o que Deus achar está finalizado. Você está certo? A conduta está de acordo com a Bíblia. Tá, pastor? Então fique em paz.
Ah, mas a minha mãe tá falando, ah, o meu pai tá falando, ah, o meu irmão tá falando, a minha esposa tá falando, o meu marido tá falando, ah, o meu pastor tá falando, não sei quem tá falando. Você tem certeza que o que você está fazendo não está contra o que a Bíblia ensina? Tenho. Então deixa na mão do Senhor. Fique em paz. Quantas pessoas atormentadas. Se você está vivendo uma vida de acordo com o que a Bíblia ensina, fique com seu coração em paz. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Lâmpada lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. É importante. É importante. O Salmo 119, versículo 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei. E para eles não há tropeço. Tropeço tem para os insensatos, para os inexperientes que não querem ouvir, para os tolos que não querem viver a palavra de Deus. Versículo 24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Versículo 25. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Olha, tá vendo? Tá falando aqui, a assolação dos ímpios, tá falando de um juízo. Não precisa temer, por quê? Porque tá vivendo em obediência a Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará até a tua tenda. Isso não quer dizer que Deus sempre vai te livrar do momento, mas Ele pode te livrar no momento. E se Ele não te livrar no momento, é porque chegou o final. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Que recompensa é essa? É a paga pelas más obras. Nós já lemos aqui sobre o caminho da perversidade. Versículo 26. Por quê? Explicando. O Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Deus está pronto a dar livramento. Se você busca sabedoria, você não vai andar por caminhos tortuosos, você não vai andar por veredas erradas. E por isso você vai ser poupado da destruição. Mas isso tudo tem a ver com cultivar um relacionamento com Deus, irmãos. Vamos ver o resumo dos versículos que nós lemos agora? A importância da sabedoria e a confiança em Deus. Instrui a guardar a sabedoria e o discernimento no coração, garantindo vida e proteção. Adverte contra a inveja e a ira, enfatizando a importância de confiar em Deus e manter a paz. É isso que nós temos aí. 27 a 32, a generosidade e a retidão. Não detenha os teus donos o bem, estando na tua mão o poder fazê-lo. Isso aqui eu tenho que botar em outra versão para entender melhor, tá? Versículo de número 27. Não deixe de fazer ao bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Muitas vezes nós despedimos as pessoas, né? Vamos lá. 28. Não diga ao teu próximo, vai e torna-te, amanhã te darei, tendo tu contigo. Então, há um alerta aqui para nós sermos generosos. Quantas vezes nós passamos, às vezes, na rua, alguém fala, poxa, paga um lanche para mim. Talvez você diga, pastor, mas eu realmente não tenho, tá bom. Mas tem pessoas, às vezes, que têm o cartão. Se fosse para ele, ele compraria para ele, mas para o outro não. E a pessoa tá com fome. Aí nós, para não fazermos, nós damos 1001 desculpas. Eu só tenho uma coisa para dizer para você. Deus sabe se o que você está falando é verdade ou não é verdade. Ele vai julgar a intenção do seu coração. Ele não vai observar só as suas palavras, ele vai ver o que está dentro. Eu posso me esconder com as palavras. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque se fosse para matar a nossa fome, nós íamos lá e passava o cartão. Mas é para o outro, não. Então nós precisamos muito ajudar. Às vezes as pessoas dizem assim, mas também eu não sei que está precisando. Até dentro da igreja local. Porque não tem comunhão. Se tivesse comunhão, sabiam. Mas a igreja está vivendo uma divisão terrível, uma competição terrível. Não, mas a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 12, que nós temos que comunicar as necessidades com os santos. Não tem isso na Bíblia não, tá, irmãos?
Comunicar as não, comunicar nas necessidades. Nas é quem tem, ajudar quem não tem. Paulo ali tá mandando quem tem, ajudar quem não tem. Não é quem não tem pedir. É claro que se você participa de um ministério, tem lá o departamento de ação social, não tem nenhum problema de ir lá dizer que tá precisando de uma ajuda. Mas o texto de Romanos 12, 13, vou botar na tela, fazer melhor. Vou botar na tela logo aqui de uma vez, fica melhor, tá? Sem sair do foco aqui do tema que nós estamos, mas deixa eu colocar aqui na tela, tá? Romanos capítulo 12, versículo 13. Vamos ver se é o 13 mesmo. Romanos 12, 13. É isso aí. Comunicai com os santos nas. Então é quem tem, dá para quem não tem. Pastor, me prova isso. Vambora. NAA. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Quer mais? Vamos em outra. Almeida, Revista Atualizada. Compartilhai as necessidades dos santos. Ou seja, ajude quem não tem. NVI, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Sabe o que é isso? É que nós ouvimos uma coisa uma vez na vida e ficamos repetindo igual papagaio. Uma coisa que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. É igual buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não existe as demais em nenhuma versão da Bíblia. Nenhuma versão da Bíblia. Pode procurar na Almeida Revista Corrigida, na NAA, na Almeida Revista Atualizada, na NVI, na King James, na NTLH, na NVT, na versão fácil de ler. Pode procurar na Bíblia que você quiser. Não tem isso. Isso aí é um acréscimo que colocaram para poder embutir que você pode conquistar o que você quiser. Agora, ninguém enfatiza o buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, voltando aqui, compartilhe. Vamos na King James. A partir de hoje, se você tinha essa dúvida, acabou. Cooperai com os santos nas suas necessidades. NVT. Quando os membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. NTLH. Repartam com os irmãos necessitados que vocês têm e receba os estrangeiros nas suas casas. Versão fácil de ler. Reparta o que você possui com o povo de Deus. Nem preciso ler mais nada. Acabou. Se você tinha aí uma dúvida sobre isso, acabou a sua dúvida a partir de hoje. Porque isso não está na Bíblia. Então Provérbios está mandando ajudar. Só se você realmente não tem como. Às vezes nós temos como. Vai lá e reparte alguma coisa que está na nossa despensa. Ajudando. Deus se agrada disso. Você percebe como é importante uma leitura bíblica comentada? Programa aqui, entendes tu que lês? Leia o texto, explica o texto, tiramos a aplicação do texto, as lições do texto. Só que hoje eu estou fazendo uma leitura bíblica comentada, versículo por versículo, e provando na Bíblia que tem coisa que a gente acredita que não é verdade, que não é bíblico. Tá aí. Então, Deus quer que nós ajudemos as pessoas. Versículo de número 29. Não maquine o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente, ou seja, confia em você. Tem gente que arma situações contra pessoas do seu próprio convívio. Não é para fazer nem contra as pessoas de fora, quanto mais as de perto. E tem gente que faz isso, trai a confiança das pessoas. Não contenda com alguém sem razão, se ti não tem feito mal. Aí você vai para o ensinamento do Novo Testamento e ampliar dessa ideia. Mesmo que alguém tenha te feito mal, abençoe, perdoe. É difícil? É, mas é o que Deus espera de nós como seus filhos. Agora, se tem alguma questão para ser resolvida de ofensa, aí nós vamos até a pessoa e fazemos igual Mateus fala. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Fale com ele. Aí tem todo o passo a passo lá, a partir do versículo 15, se não me falha a memória, de Mateus capítulo 18. Certo? Que eu não vou poder explicar aqui, que não tem tempo. Versículo 31. Não tem inveja do homem violento. Tem gente que não só tem inveja, como faz a mesma coisa. Aplaude. Nem escolha nenhum dos seus caminhos. Uma das coisas que mais tem se visto nos nossos dias, até junto com os nossos governantes, às vezes é exaltado pessoas de outros países que têm uma forma de governo a nível de uma ditadura e eles exaltam essas pessoas
E aí tem crente exaltando também gente que promove essas coisas, irmão, pelo amor de Deus. Que tipo de cristão sou eu dessa forma? Versículo 32. Porque o perverso é abominação para o Senhor. Se é para o Senhor, tem que ser para mim e para você. Agora, se nós defendemos o perverso, falamos bem dos perversos, então nós estamos sendo abominação para Deus também. Mas com os sinceros está o seu segredo. Ou seja, Deus se revela para aqueles que de fato, ou seja, intimidade. Aqui, mas com os sinceros está o seu segredo. O segredo aqui é intimidade. Se há sinceridade no coração, Deus se revela. Então vamos ver aqui o resumo dessa parte. Incentiva a praticar a generosidade e a justiça, destacando as bênçãos que acompanham essas atitudes. Adverte contra a retaliação e a opressão dos necessitados. E agora nós vamos para o final da nossa leitura bíblica comentada. 33 a 35. A sabedoria e a honra de Deus. Então vamos lá. Sabedoria e a honra de Deus. 33 a 35 para finalizar. A maldição do Senhor. Pastor, o que é isso? Leia Levítico 26 e Deuteronômio 20, Levítico 26 e Deuteronômio 28. É só você ler, você vai entender. Habita na casa do ímpio. Ou seja, o juízo de Deus está contra aquele que é perverso, aquele que se inclina para o mal. Mas a habitação do justo ele abençoará. É só ler o Salmo 1 que também te dá uma ideia boa do que significa isso. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores. Ou seja, está escarnecendo? Um dia o Senhor vai se rir. Mas dará graça aos mansos. Aí nós vemos que aqui tem uma correspondência para, por exemplo, 1 Pedro capítulo 5. Versículo de número 5. Eu quero até ver aqui. Olhar até aqui na minha própria Bíblia, nem vou colocar aí na tela aí, é só você ver na sua também. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 5. Eu acho interessante dar uma olhada nesse texto, porque só para dar um complemento nesse versículo aí, dá graça aos mansos. Manso aí também poderia ser traduzido como humilde. 5:5 diz assim: semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos. Casa bastante, que provérbio é escrito para jovens e inexperientes, mas serve para todos. Sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Aí você vê mais uma vez, mais um texto aqui que tem amparo em relação a isso. Aí, no versículo 6 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. É uma alta humilhação, é eu me humilhando. E o versículo 35 termina: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si confusão. Então você vê que todo final do capítulo até aqui há um contraste entre o caminho do justo e o caminho do perverso. O caminho do justo e o caminho do ímpio. E tudo baseado em quê? Sabedoria ou insensatez, tolice? O que você quer para a sua vida? O que eu quero para a minha vida? Vamos ver aqui o resumo para finalizar. Descreve a maldição sobre os ímpios e a bênção sobre os justos, demonstrando a importância da sabedoria na vida. Enfatiza que Deus honra os justos e reserva sabedoria para aqueles que o temem. Pronto. Vamos para a nossa conclusão? Conclusão. Todo final de vídeo eu tenho colocado isso. Chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo que aprendemos nessa leitura bíblica. E o que é aplicação? É colocar em prática o que nós aprendemos. Tem vários versículos bíblicos aí para dar base a isso. Se você fizer uma leitura como essa e não tiver a intenção de colocar em prática, a sua vida não vai ter transformação nunca. Nem a minha. Capítulo 3 de Provérbios enfatiza a importância da sabedoria, confiança em Deus e a conduta justa. Aqueles que seguem os caminhos da sabedoria e da retidão são abençoados com uma vida longa, próspera e pacífica. Isso quer dizer que Deus quer abençoar, mas não quer dizer que todas as pessoas, mesmo sendo obedientes, vão ter muitos anos de vida. Deixa isso muito claro aqui, tá?
A sabedoria é apresentada como fundamental para a tomada de decisões corretas e a fuga do mal, enquanto a confiança em Deus é destacada como essencial para enfrentar os desafios da vida. A generosidade, a disciplina e a retidão são elogiadas como qualidades que trazem bênçãos de Deus. O capítulo nos lembra da importância de buscar continuamente a sabedoria e viver de acordo com os princípios divinos para desfrutarmos da plenitude da vida que Deus oferece. Só há plenitude de vida para aqueles que de fato querem viver uma vida com sabedoria. Para isso tem que ter um esforço, tem que ter um empenho, tem que ter um desejo por querer sabedoria. E então, estamos aprendendo? Estamos dispostos a colocar as lições destacadas nesse capítulo em prática? Nos encontramos no próximo vídeo entendendo Provérbios 4. Foram 35 versículos para explicar. 1 hora, vai dar 1h15 mais ou menos, total aqui o vídeo. E aí, eu pergunto a você, dá para ler 10 minutinhos? Você vai extrair o quê? Irmãos, nós precisamos muito ter um tempo para Deus. Se nós não tivermos tempo para Deus, nós não vamos conseguir. Podemos chegar ao ponto de pensar que estamos vivos e estarmos mortos como os crentes, muitos crentes da igreja de Sardes, a partir do capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1. Bom, algumas recomendações de livro. Comentário de Provérbios de Hernando Dias Lopes. Esse comentário é maravilhoso. Vai te dar aí um entendimento praticamente versículo por versículo. Uma compreensão dos versículos como um todo. Livro Através da Bíblia de Mai Pirman, Através da Bíblia, livro por livro de Mai Pirman, é uma introdução aos livros da Bíblia. Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, um esboço muito bom. Bíblia Sagrada, letra extra gigante, me perguntaram qual era a minha Bíblia e eu coloquei ela aí para você, o link tá na descrição também. É letra extra gigante, é uma letra grande mesmo. Bíblia NVT, eu mostro várias vezes essa versão. Essa é de estudo e a comum, tá? Tamanho de letra eu não posso garantir, mas estou passando para vocês algumas versões, tá bem? E também deixando aí para você o meu contato, caso você queira me convidar para pregar, para dar aula de escola dominical, ou encerramento de trimestre, escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, seminários, aulas de teologia, treinamentos, enfim. Fique à vontade. Também, se você quiser contribuir no meu ministério de ensino, fique à vontade. Você pode semear no meu ministério de ensino. Eu tenho vivido fazendo a obra do Senhor, tá bom? Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code aí da tela, ou também digitar a chave Pix. Pastor, eu não tenho condição, não tem problema. Ore por mim, ore pela minha menina princesa, que é a minha esposa que aparece aí na tela, tá? Enquanto eu tô dando a aula, tá? A fotografia de nós dois. Ore por nós. Se você quiser abençoar, ser generoso, fique à vontade, tá bom? É só isso que eu preciso dizer. Quando eu falo, eu preciso muito de oração, eu e ela. Minha esposa Ângela Manhãs Luna, minha menina princesa, como eu a chamo. Quem me acompanha aqui no canal sabe disso, tá bom? Nós precisamos muito de oração. Eu, ela e nossa família de modo geral. Bom, nesse momento eu quero agradecer a cada um de vocês. O vídeo aqui de recomendação, tá? Tô deixando a playlist de Provérbios, caso você ainda não assistiu algum dos vídeos, assista. Vai ser edificante para a sua vida, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Entendendo Provérbios 4 e creia nisso. Eu vou acabar de gravar esse vídeo com o tempo que tá aí, 1h15. Vou descansar um pouquinho só e vou já gravar o próximo Entendendo Provérbios 4. Então, não é brincadeira. Vai dar mais ou menos aí 2h30 numa sequência em um único dia. Pra quê? Pra poder liberar os vídeos pra vocês dentro do cronograma que foi estabelecido. Todo dia de maio, um capítulo de Provérbios sendo lido e comentado. É fácil? Não é fácil. Então, se tem esforço daqui, se esforce daí também. Porque Deus quer que nós venhamos nos esforçar. E nós só vamos nos esforçar para aquilo que nós achamos que tem valor. E se você não se esforça em ter tempo para ler a palavra, estudar a palavra, então você pode ter certeza que Deus está vendo que você não valoriza ele. Porque se você diz que ama a Deus e não valoriza a palavra, não tem valorização de Deus coisa nenhuma. E eu tenho muita preocupação com isso. Eu tenho falado para Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Tá bom? Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Vídeos de recomendação aqui, a playlist de recomendação, e que o Senhor te abençoe.